Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Marli Nogueira, da diretoria executiva do APUB, e iniciamos agora o segundo episódio da edição de 2024, deste ano, do programa Minuto APUB. Hoje falaremos sobre a contraproposta de reajuste salarial, a Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, a proposta do governo de publicar uma portaria para simplificar as carreiras do funcionalismo federal e a famigerada reforma administrativa. Abordaremos também o edital publicado pelo APUB para apoiar as ações de professoras e professores filiados do nosso sindicato. Começamos o nosso programa falando da campanha salarial dos servidores públicos federais. Nessa semana, essa campanha entrou numa nova e importante fase. Confesso que participei dela remotamente em algum momento. Daqui a pouco a gente deixa isso claro. Em resposta à proposta insatisfatória apresentada na última rodada da Mesa Nacional de Negociação Permanente, cuja sigla é MNNP, a categoria construiu uma alternativa para ser entregue ao governo federal. Essa contraproposta foi protocolada na última quarta-feira, foi ontem, 31/1, junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o famoso MGI. Essa entrega ficou a cargo da bancada sindical na mesa de negociação, que reúne o FONASEF, o FONACAT e as centrais sindicais. Ao realizar esse procedimento ainda neste mês, foi cumprido o prazo regimentar para que as discussões possam ocorrer ainda em fevereiro, Se inicia hoje. Inclusive, também se solicitou o agendamento de uma nova reunião com o governo para tratar do conteúdo da contraproposta, apresentada. A elaboração dessa contraproposta unificada do funcionalismo público federal foi deliberada em reunião da bancada sindical no dia 12 de janeiro. 3 dias depois, 15 de janeiro, uma nova reunião foi realizada para apresentar a sua primeira versão. Essa proposta alternativa foi construída pelo FONASEF, em parceria com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A partir dessa apresentação inicial, o tema passou a ser discutido pelas bases, por meio da realização das discussões nas entidades que representam nós servidores, que nos representam, gente? Nessa última terça-feira, anteontem, evento do qual eu participei, a contraproposta foi apresentar à Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, convocadas pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, que é o FONASEF. A plenária foi realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, no DF, o SINDICEP-DF, em Brasília. E também foi possível participar de modo remoto, foi aí que eu participei, Na mais recente mesa de negociações, o MGI, Ministério da Gestão e Integração, apresentou a proposta de reajuste de 9% nos nossos vencimentos, sendo dividida em duas parcelas iguais de 4,5% a serem pagas somente no ano que vem, 2025 e 2026. Realmente, muito ruim. E para este ano foi proposto um reajuste em alguns direitos, como o auxílio alimentação, a saúde suplementar e o auxílio creche. E aí entra um componente trágico, na minha opinião, acho que de todo o sindicato. Essa proposta não cobre o que a inflação corroeu de nossos salários nos últimos anos e, adicionalmente, o aumento nos benefícios deixa de fora parte da categoria, uma vez que não contempla a parcela aposentada do funcionalismo, ou seja, todos nós. Eu estou aposentado. Os aposentados, inclusive, representam mais da metade da categoria de todo funcionalismo público federal. De acordo com o que foi apurado pelo DIEESE, no período de setembro de 2016 a dezembro do ano passado, 2023, a inflação acumulada chegou a 42,99%, com base no IPCA do IBGE. Já a projeção de inflação para os próximos anos, com base no IPCA, o mesmo índice, Boletim Focus do Banco Central, é de 3,87% em 2024
e 3,50 no ano seguinte, 25. Assim, o total geral no período de setembro de 16 a dezembro de 25 é de 53,72%. Aí vai embora o nosso salário. Partindo dessas cifras, foi construída a contraproposta que foi entregue ao governo federal. Ela trata-se de uma proposta alternativa que prevê que o reajuste salarial seja conseguido em 3 parcelas a serem pagas nos anos 2024, o atual, 25 e 26. Nesse sentido, a gente tem que ter em mente que algumas das categorias receberam reajustes diferenciados nos últimos anos. Neste sentido, assim, dessa forma, levando em consideração essas diferenças, o conjunto dos servidores foi dividido em 2 blocos diferentes. O bloco número 1 compreende os servidores que tiveram reajuste nos anos de 16 e 17, além do reajuste emergencial do ano passado. Nesse caso, a contraproposta prevê o reajuste de 34,32%, dividido em 3 parcelas iguais de 10,34% a serem pagas neste ano, em 25 e em 26. O valor total corresponde às perdas salariais no período de 16 a 23, 24,94%, somada à projeção de inflação para 2024 e 2025, 7,51%. No bloco 2, estão os servidores que tiveram reajuste em 16, 17, 18 e 19, além do reajuste emergencial do ano passado, de 9%. Para estes trabalhadores, a contraproposta, prevê o reajuste de 22,71%, dividido em 3 parcelas iguais de 7,06%, a serem pagas neste ano de 2024, 25 e 26. O valor total corresponde às perdas salariais no período de setembro de 16 a dezembro do ano passado, 23, 14,4%, somada à projeção de inflação para 2024 e 2025, que é de 7,51%. Nós perdemos muito, né, gente? Muito mesmo. Estamos perdendo. Caso a proposta seja aprovada nesses termos, os servidores federais terão seus vencimentos reajustados ainda neste ano, 24. Além disso, as aposentadas e os aposentados da categoria, entre os quais eu me incluo, também serão contemplados. Cabe destacar ainda que a proposta tem como base os valores corroídos pela inflação e que diminui o nosso poder de compra. Ou seja, trata-se de uma recomposição salarial sem que haja ganho real para a categoria. E olha que ainda está pedindo pouco, né? E não, está difícil. E além dos valores elencados, o funcionalista também espera que o governo se comprometa a discutir com as entidades que representam a categoria as perdas salariais históricas que são verificadas desde julho de 2010. Um compromisso que, como pontua a contraproposta, precisa ser registrado no acordo que será firmado entre as partes. A plenária cumpriu desta maneira o papel de mobilização e organização dessa etapa da campanha salarial. Agora cabe às entidades que compõem o fórum a realização de assembleias e suas bases para o debate das questões pontuadas. Na sexta-feira, amanhã, 2/2, será a vez de uma reunião da banca sindical para a construção de calendário unificado de lutas da categoria. Já está marcado para o dia 22 de fevereiro, o Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Carreira e da Educação Pública. A data foi escolhida para coincidir com a realização da próxima reunião com o governo para a negociação da carreira. Vou fazer uma pequena parêntese aqui, se vocês me permitirem. A questão é que todo esse mês de janeiro, desde o ano passado, mas sobretudo agora em janeiro, que houve a negociação, a mesa, evento do qual eu participei, tenho participado e está mais fresco na memória de anteontem, né? Onde foi tirado o dia 22 de fevereiro, e todas essas deliberações, a gente tem que chamar atenção para a participação do APUB, nas pessoas da presidência e da diretoria executiva, sobretudo. Estivemos presentes em todos esses eventos e conclamamos a todos que participem dessa campanha conosco.
porque é realmente uma força importante, porque a gente dá volume e dá legitimidade, né, ao movimento para a gente tentar fazer essa negociação que chegue o mais próximo possível em benefícios para nós. Então, chama todos para nos ajudarem nessa luta. E a gente precisa disso, gente, também, que haja novas filiações ao sindicato e que isso se espalhe pelos campos da UFMG, pelos campi da UFMG, para que novos filiados entrem, né, no nosso sindicato, se filiem o mais depressa possível. Diante desse cenário todo, fechada a digressão, os parênteses, estamos em um momento para construir estrategicamente os próximos passos da nossa luta pela reposição salarial. Mais do que uma negociação salarial, estamos lidando com uma disputa política. Afinal, a gente tem que convencer o governo a tratar o setor público como prioridade. Até porque esse foi um compromisso assumido em campanha eleitoral. E para melhorar os serviços prestados à população é preciso começar pela valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores que cumprem esse importante papel à sociedade, junto à sociedade. E nesse cenário de luta em defesa da nossa carreira, carreira pública, na semana passada, a gente acompanhou com atenção a notícia que o governo federal pretende publicar uma portaria para simplificar, as carreiras do funcionalismo público federal, elaborada pelo MGI em serviços públicos. A proposta prevê diretrizes para uma ampla reorganização das carreiras da categoria. Atualmente existem 150 carreiras diferentes, que possuem regras específicas de organização e progressão de carreira. Pela proposta, as carreiras seriam agrupadas em cerca de 20 blocos. Assim, seriam reunidos no mesmo grupo os diferentes cargos que possuem o mesmo nível salarial e de tempo de progressão. Ao unir diferentes carreiras no mesmo grupo, o governo espera ainda aumentar a transparência e a igualdade no tratamento dos profissionais. Além disso, a ampliação de competências também é utilizada como justificativa. Com isso, os servidores poderão assumir atribuições interdisciplinares sem precisar se prender a um conjunto específico de tarefas. Cabe frisar que essa portaria é destinada aos órgãos da administração pública direta. Portanto, a medida não afetaria servidores lotados em autarquias, como no nosso caso da UFMG. Eles continuariam a seguir a legislação específica de seus cargos. Assim, nós, as professoras e os colegas professores das federais, não seriam afetados. A proposta do governo vem na esteira das discussões sobre pautas que afetam o funcionalismo público federal há anos. Com o retorno das atividades legislativas em fevereiro, essas discussões devem ser retomadas pelo Congresso Nacional, a começar pela famigerada PEC 32 da reforma administrativa. Apresentado pelo então governo do inominável, a medida está entre as prioridades da ala mais à direita dos parlamentares. Por meio de diferentes instrumentos, como é o caso dessa portaria, o governo busca discutir e aprovar medidas referentes à administração pública como uma estratégia para barrar o avanço da proposta do inominável da PEC 32. Não falo o nome dele de jeito nenhum. A retomada das atividades legislativas em fevereiro deve trazer de volta as discussões sobre essa reforma administrativa PEC 32/2020. Ao menos essa é a intenção das alas mais à direita do Congresso Nacional, que vocês sabem muito bem de que é formado. Inclusive, no ano passado, o deputado Arthur Lira, PP de Alagoas, do Partido Popular, presidente da Câmara, já havia externado a vontade de colocar a proposta em votação. E, embora ele não tenha conseguido à época, o parlamentar continua empenhado na aprovação dessa PEC. Proposta pelo então governo do inominável, a PEC 32 faz parte das medidas daquela gestão para diminuição do papel do Estado junto à população, abrindo caminho para a iniciativa privada.
Quer dizer, uma típica medida neoliberal, disfarçada pelo discurso de enxugar, entre aspas, e modernizar, também entre aspas, a máquina pública. A medida revela, na verdade, a tentativa de socatear a carreira nossa, das servidoras e dos servidores públicos. Nesse sentido, uma eventual implementação da medida comprometeria o acesso e a qualidade de serviços públicos prestados à população, como educação e saúde, como sempre. Eu colocaria aqui até segurança também. Como não poderia ser diferente, tamanha agressão aos direitos dos trabalhadores que cumprem os serviços públicos, assim como aos direitos da própria população, suscitou a mobilização de movimentos sindicais e sociais. A pressão contínua sobre o Legislativo levou no último ano daquela gestão ao arquivamento da proposta. Ainda assim, como vimos, a aprovação dessa PEC segue a discussão no Congresso, ou seja, a ameaça ainda continua. Diante desse cenário, o arquivamento definitivo da PEC 32 deve estar, portanto, na ordem do dia em nossos debates, assim como a pressão sobre o Congresso, uma atividade tipicamente de sindicato. Por isso é que a gente precisa engrossar as nossas bases, dar volume, maior volume às nossas bases. No dia 5 de fevereiro, segunda-feira, às 17 horas, termina o prazo para submissão de propostas ao edital de apoio a projeto de ações de professoras e professores filiados, publicados pelo APUB no dia 29 de dezembro de 2023. O chamamento público é destinado à apresentação de propostas de ações que tenham impacto social coletivo, visando o fortalecimento das entidades sindicais no enfrentamento dos processos neoliberais e antidemocráticos, modos de exploração, dominação, de opressão, subjugação, com a repetição da violência em suas múltiplas formas no Brasil e contrário aos interesses das classes trabalhadoras e seus sindicatos e de uma sociedade que valorize os processos democráticos participativos. Busca-se, com esse edital, incentivar a presença do nosso sindicato e da universidade pública no enfrentamento da pauperização política das classes sociais, promovida pela crise da globalização neoliberal. Para mais informações, vocês acessem o nosso site apub.org.br. A gente finaliza esse programa hoje falando sobre os atendimentos jurídicos e administrativos do sindicato. Nesta semana foram retomados os plantões jurídicos do APUB. E atenção, na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, dia 8/2, o expediente do APUB será em regime de home office, devido ao desfile do bloco de carnaval, o Arrastão do Rote, e que bloqueia as ruas que cortam a rua Itabirana, que é o nosso endereço, permitindo somente acesso local. Os contatos com o sindicato poderão ser feitos por e-mail, telefone e pelo WhatsApp. Essa semana a gente fica por aqui. Fiquem atentos ao nosso informativo semanal e às nossas redes sociais. Um abraço, bom feriado de carnaval e até a próxima. Tchau!